As unhas da funcionária clicavam contra o teclado como pequenos martelos. Eu estava no balcão, minha bolsa gasta pressionada contra a borda de mármore, e a observava imprimir página após página. Todos os documentos relacionados ao restaurante Sabor da Vila, ela disse sem levantar os olhos. Registro, estrutura de propriedade, registros de investimento. Ela deslizou a pilha por baixo da divisória de vidro. Minhas mãos não tremeram quando as peguei. Isso me surpreendeu. 3 dias atrás, elas haviam tremido tanto que derramei chá na mesa da minha cozinha. Mas parada ali, naquele escritório do governo iluminado por luzes fluorescentes que cheirava a toner e burocracia, meus dedos estavam firmes. Sentei no banco de madeira do lado de fora e li cada linha. Lá estava, meu nome, Helena Cristina Silva, coproprietária, 35%. Valor do investimento, R$ 180 mil. O contrato que eu havia guardado na bolsa 18 meses atrás, aquele que Bruno assinou sem ler porque confiava completamente na mãe, estava tudo ali, oficial e inegável. Uma jovem sentou ao meu lado, balançando um bebê no colo. A criança tentou pegar meus papéis. Puxei-os de volta gentilmente. Desculpa, a mulher disse. Ele quer tudo. Não querem todos, murmurei. Pensei no meu filho com sua camisa branca impecável, braço em volta da Carla naquele vestido vermelho. As fotos estavam por toda parte. A filha da minha vizinha tinha me mostrado no celular dela, olhos brilhando de empolgação. Dona Helena, a senhora estava tão elegante, ela disse. Mas eu não estava lá. Só os especiais, Helena. O evento é bem pequeno. A voz da Carla, doce como veneno, rolando o celular enquanto meu filho fingia ler o laptop. Os dois me apagando da noite de abertura do restaurante que eu paguei com 32 anos de mãos queimadas e alarmes às 4 da manhã. Dobrei os documentos e os deslizei na bolsa, ao lado do contrato, ao lado de 18 meses de recibos que eu havia guardado em um envelope pardo. Minha amiga contadora Lúcia tinha rido quando comecei a colecioná-los. Helena, você confia demais, ela disse, mas pelo menos você documenta tudo. Eu não estava documentando, estava esperando estar errada. O bebê tentou pegar a alça da minha bolsa. A mãe dele se desculpou novamente. Sorri para ela, levantei e caminhei até o ponto de ônibus. O sol da manhã estava quente no meu rosto. Tinha saído mais cedo da padaria para isso, disse ao meu chefe que tinha consulta médica. Não era mentira, exatamente. Eu estava diagnosticando algo. No ônibus, observei São Paulo deslizar pelas janelas, os vendedores ambulantes se instalando, os empresários apressados com xícaras de café, as avós como eu carregando sacolas plásticas cheias de verduras, todos nós invisíveis até alguém precisar de alguma coisa. Meu celular vibrou. O nome do Bruno apareceu. Mãe, podemos conversar? É importante. Encarei a mensagem. 2 semanas desde a abertura. 2 semanas de silêncio da parte dele. E de repente, é importante. Não digitei nada de volta. Deixe-o esperar. Deixe-o se perguntar se eu estava magoada, se estava com raiva, se ainda me importava. Desci 3 pontos antes e caminhei o resto do trajeto até em casa. Meus pés doíam, sempre doíam no meio do dia, mas eu precisava pensar. Os documentos na minha bolsa pareciam mais pesados do que eram. Quando Bruno tinha 15 anos, ele queimou a mão fazendo brigadeiro na minha cozinha. Ele chorou, não de dor, mas de frustração. Não consigo nem fazer isso direito, mãe. Como vou ser chefe algum dia? Coloquei a mão dele debaixo de água fria e disse: você vai ser chefe porque não desiste, mesmo quando queima. Ele acreditou em mim naquela época. Olhou para mim como se eu soubesse tudo. Agora ele olha para mim como se eu fosse um móvel. Meu prédio tinha rachaduras na fachada e roupas penduradas em todas as varandas. Subi os 3 lances, o elevador estava quebrado há 2 meses e destranquei minha porta. Dentro, tudo estava exatamente como eu havia deixado. A mesinha da cozinha onde eu comia sozinha. O sofá onde Bruno costumava dormir quando ficava aqui. A estante com álbuns de fotos que ninguém olhava mais. Fiz chá. Bergamota, o favorito da minha mãe. Enquanto a água fervia, espalhei os documentos pela mesa ao lado de todo o resto que havia colecionado. Extratos bancários mostrando minha transferência de R$ 180 mil. O contrato assinado.
Recibos de azulejos, tinta, equipamento de cozinha, tudo pago da minha conta naqueles primeiros meses. Mensagens de texto onde eu oferecia ajuda e era informada que eles tinham uma equipe para isso. E as fotos? Tirei prints do Instagram antes que pudesse me impedir. Bruno e Carla cortando uma fita vermelha, influenciadores erguendo taças, a sala de jantar com suas lâmpadas Edison e mesas de madeira rústica, e ali, na parede atrás do bar, uma fotografia antiga em uma moldura dourada. Minha padaria. Aquela onde trabalhei por 28 anos. A fachada com sua placa pintada à mão, a vitrine com pão de queijo e sonhos, a mesinha perto da janela onde os clientes regulares sentavam todas as manhãs. Eles usaram minha história como decoração. Eu tinha ficado do lado de fora daquele restaurante na chuva com uma bandeja de pão de queijo, e eles pegaram pela porta entreaberta como se eu fosse entregadora. A chaleira gritou. Despejei água sobre o saquinho de chá e observei escurecer. Meu celular vibrou novamente. Carla, dessa vez. Helena, precisamos conversar sobre algo urgente. Pode me ligar? Urgente. Tudo era sempre urgente quando precisavam de alguma coisa. Quando não precisavam, eu podia esperar semanas por uma ligação de volta. Tomei um gole do chá e abri meu laptop, aquele barato que comprei, para fazer videochamada com o Bruno quando ele se mudou. Digitei direitos de parceria em Restaurante Brasil no Google e comecei a ler. 1 hora depois, tinha preenchido 2 páginas de um caderno com marcadores. Terminologia jurídica que mal entendia, mas iria aprender. Frases como dever fiduciário e dissolução de sociedade e proteções de acionista minoritário. A lei era mais clara do que eu esperava. Como proprietária de 35%, eu tinha direitos reais, do tipo que não podia ser dispensado com um sorriso doce e vamos fazer algo pela família depois. Meu celular tocou. O nome da Carla piscando. Deixei tocar 4 vezes antes de atender. Helena, finalmente. A voz dela tinha aquele tom de pânico mal disfarçado de simpatia. Estou tentando te encontrar. Estava ocupada, eu disse. O que era verdade. Olha, temos uma situação. Barulho de fundo, pratos se chocando, alguém xingando na cozinha. O fornecedor de carne está ameaçando parar as entregas, a distribuidora de vinho também, e a companhia de luz mandou aviso final. Estamos um pouco atrasados nos pagamentos, você sabe como são os primeiros meses, e realmente precisamos que você faça aquela transferência que mencionou. Coloquei minha xícara de chá cuidadosamente. Que transferência? O apoio extra que você disse que daria. Lembra? Para os custos iniciais? A voz dela subiu. Helena, isso é sério. Eles podem cortar nossa energia. Podemos perder tudo. Tudo! Repeti. Sim, Bruno está desesperado. Ele está na cozinha agora, tentando preparar para o serviço de hoje à noite, mas está tão estressado que mal consegue se concentrar. Você sabe o quanto esse restaurante significa para ele. Eu sei, eu disse. Sei desde que ele tinha 15 anos assistindo vídeos de culinária, em vez de futebol. Exatamente. Então você entende por que precisamos Budugu. Carla, mantive minha voz suave. Me diga uma coisa. Quando você planejou a abertura, aquela com o tapete vermelho e os influenciadores e a torre de champanhe, você pensou em me convidar? Silêncio. Depois, claro que pensamos nisso, Helena, mas era um evento muito específico para um público específico. E achamos. Você achou que eu não era especial o suficiente. Não é isso, você está distorcendo minhas palavras. Queríamos um lançamento profissional, e eventos de família são diferentes, são mais casuais, e estávamos planejando. Minha padaria está na sua parede, eu disse. Ela parou. O quê? Tem uma fotografia. Atrás do bar, minha padaria, o lugar onde trabalhei por 28 anos para poder economizar dinheiro para o sonho do meu filho. Você emoldurou, você pendurou, você usou minha vida como estética. Helena, aquilo era para te homenagear, para mostrar as raízes. Mas eu não podia entrar para ver. Outro silêncio. Mais longo dessa vez. Fui ao cartório de registro comercial hoje, continuei. Você sabia que pode pedir cópias de todos os documentos relacionados a um negócio? Eles são muito prestativos lá. Do que você está falando? Estou falando do fato de que não sou só a mãe do Bruno.
Sou sócia dele, proprietária de 35%, e como sócia, tenho algumas preocupações sobre como esse negócio está sendo administrado. Você não pode estar falando sério. A voz dela ficou afiada. Esse é o sonho do Bruno. Você não faria nada para prejudicar seu próprio filho. Olhei para a fotografia na minha tela. O braço do Bruno em volta dela, os dois sorrindo para a câmera, nenhum deles pensando na mulher que tornou aquilo possível. Abrir um restaurante sem convidar sua mãe já o machucou, eu disse. Só que você não percebeu porque estava ocupada demais tirando selfies. Helena, vou te ligar de volta, eu disse, e desliguei. Meu chá tinha esfriado. Joguei na pia e fiz outro. Dessa vez adicionei açúcar, algo que nunca fazia, mas essa noite parecia uma noite para quebrar padrões. Eu tinha 57 anos, tinha acordado às 4 da manhã a maior parte da minha vida adulta, tinha sovado massa até minhas mãos caimbrar. Tinha pulado férias, usado o mesmo casaco por 8 invernos, dito não a jantares com amigas porque estava economizando. Sempre economizando, sempre construindo algo para outra pessoa. E em algum momento do caminho, me tornei invisível. Mas mulheres invisíveis veem tudo, e às vezes nós anotamos. Abri meu caderno em uma página nova e comecei a escrever uma lista. Não um plano ainda não. Apenas fatos. Coisas que a Carla não sabe. Sou dona de 35% do restaurante. Tenho cópias de todos os documentos financeiros. Sei exatamente quanto eles devem. Entendo a lei de sociedade. Parei de ter medo. Sublinhei essa última 2 vezes. Meu celular vibrou com mensagens. Bruno agora, 3 seguidas. Mãe, por favor ligue. Carla disse que você está chateada. Precisamos conversar sobre isso. Digitei uma palavra de volta. Amanhã. Depois desliguei meu celular, terminei meu chá e fui para a cama. Pela primeira vez em 2 semanas, dormi a noite toda. Se você já foi tratada como um móvel na sua própria família, você sabe o que vou fazer agora. O que você faria se seu próprio filho esquecesse quem construiu o sonho dele? Comente abaixo, preciso saber que não estou sozinha nisso. E se inscreva em Histórias de Vingança de Idosos, porque isso é só o começo. Acordei às 5h30, o que era tarde para mim. Por 30 anos, meu despertador tocava às 3h45. Tempo de tomar banho, me vestir, pegar o primeiro ônibus para a padaria, ligar os fornos antes do sol nascer. Meu corpo conhecia esse ritmo como os pulmões conhecem a respiração. Mas 6 meses atrás, o dono da padaria finalmente instalou um segundo turno da manhã. Helena, você merece, ele disse. Venha às 6, deixe os jovens abrirem. Concordei porque meus joelhos estavam começando a doer nas escadas, porque os ônibus antes do amanhecer estavam ficando mais perigosos, porque eu tinha 57 anos e estava cansada. Agora me perguntava se havia cometido um erro. Aqueles 90 minutos extras de sono me deram tempo para pensar. E pensar me levou a um escritório do governo com uma pilha de documentos que provavam que meu filho me traiu. Não traiu. Isso era dramático demais. Ele só esqueceu que eu era humana. Fiz café e comi pão de queijo de ontem frio da geladeira. O Jornal da Manhã tocava na minha TV velha. Acidentes de trânsito, escândalos políticos, uma história sobre uma avó em Recife que havia enfrentado um ladrão com um rolo de macarrão. O âncora a chamou de heróica. Pensei sobre heroísmo, sobre o que significava revidar versus o que significava simplesmente se recusar a desaparecer. Meu celular ainda estava desligado. Eu o ligaria em algum momento, as mensagens estariam lá, se multiplicando como baratas em uma cozinha escura. Mas ainda não. Primeiro, eu precisava lembrar. Precisava lembrar como chegamos aqui. 18 meses atrás. Mãe, encontrei um lugar. Bruno tinha aparecido na minha porta num domingo chuvoso, encharcado, olhos brilhando com algo que eu não via há anos. Esperança, talvez. Ou desespero. Às vezes parecem a mesma coisa. Fiz café para ele enquanto falava, as palavras saindo tão rápido que mal conseguia acompanhar. Um espaço pequeno em Vila Madalena, um daqueles bairros que costumavam ser boêmios e agora estavam ficando caros. Aluguel alto, mas localização perfeita. Cozinha já instalada, mas precisando de reformas. Sala de jantar que poderia acomodar 40 se apertassem. O dono quer primeiro mês, último mês e depósito adiantado. Ele disse:
Mais as reformas. Tenho economizado, mas não é suficiente. O banco não vai me dar empréstimo sem garantia, e eu não tenho. Ele parou. Olhou para mim. Não tenho nada para oferecer a eles. Mas eu tinha. Estava economizando desde que Bruno tinha 12 anos, desde o dia em que ele fez seu primeiro lote bem-sucedido de brigadeiros e anunciou: "Vou ser chefe, mãe. Não médico, não advogado. Chefe." O pai dele já tinha ido embora naquela época, fugido com uma mulher do escritório, deixando nada além de pagamentos de pensão que mal cobriam os uniformes da escola. Eu trabalhava na padaria durante a semana, limpava escritórios nos fins de semana, dizia não a tudo que custasse dinheiro. Filmes, roupas novas, jantares fora, tudo ia para uma conta com o nome do Bruno. Seu fundo do restaurante, eu disse a ele uma vez, quando tinha 16 anos e perguntando por que não podíamos ir à praia como as famílias dos amigos dele. "Você não precisa fazer isso", ele disse, culpado e grato em partes iguais. "Eu quero", respondi, o que era verdade. Vê-lo cozinhar era a única vez que ele parecia verdadeiramente feliz, como se tivesse encontrado a única coisa no mundo que fazia sentido. Então, quando ele sentou na minha cozinha naquele domingo chuvoso, pedindo sem pedir, eu já havia decidido. "Quanto você precisa?", eu disse. O rosto dele fez algo complicado. "Mãe, não posso." "Quanto?" R$ 180 mil, mas vou te pagar de volta, juro cada centavo, com juros. "Sem juros", eu disse. "Você é meu filho." Ele chorou. Chorou de verdade, aos 29 anos, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto segurava a caneca de café como se fosse a única coisa mantendo-o de pé. O que não contei a ele foi que 180 mil era quase tudo que eu tinha, anos de economia, comprimidos em um número que parecia maior do que era. O que também não contei a ele não naquele momento foi que minha amiga Lúcia, que trabalhava em um pequeno escritório de advocacia, tinha me ajudado a rascunhar um contrato simples. "Helena, não seja burra", ela disse quando perguntei sobre isso durante o almoço. "Se você está investindo tanto dinheiro, precisa de proteção. E se ele falir? E se a esposa dele decidir que não gosta de você?" Bruno nunca. Bruno é um bom menino, mas bons meninos casam com mulheres que não são suas mães. Coloque no papel, não como presente, como investimento, porcentagem de sociedade, divisão de lucros, tudo oficial. Ele vai achar que não confio nele. Ele vai achar que você é esperta, o que você é quando não está sendo sentimental. Então eu fiz. Preparei um contrato que declarava claramente: isso não era presente, era investimento comercial. Eu tinha direito a 35% da propriedade, um pequeno pagamento mensal, uma vez que o restaurante se tornasse lucrativo, e meu nome listado como coproprietária em todos os documentos oficiais. Bruno assinou sem ler. "Você não precisa fazer toda essa papelada, mãe", ele disse, mal olhando as páginas. "Confio em você. Você confia em mim." "O banco precisa de documentos oficiais", menti, "para os registros deles." Ele assinou onde apontei, beijou minha testa e saiu com todo o meu futuro na conta bancária dele. Naquela noite, sentei nessa mesma mesa com uma xícara de chá de bergamota e me perguntei se havia cometido um erro terrível. 16 meses atrás, as reformas começaram rápido. Bruno estava lá todos os dias, mangas arregaçadas, discutindo com empreiteiros sobre colocação de azulejos e tomadas elétricas. Eu ia depois do trabalho sempre que podia, levando comida para os trabalhadores, oferecendo opiniões sobre esquemas de cores. Foi quando conheci Carla como ela realmente era. No início, ela foi doce. Beijando meu rosto, me chamando de mãezinha, tirando fotos de nós juntas e postando com corações e legendas em português sobre família. "Construindo sonhos com as melhores pessoas", uma dizia. Mas depois do primeiro mês as coisas mudaram. Cheguei uma noite com uma bandeja de pão de queijo ainda quente, embrulhado em pano para manter o calor. A porta estava destrancada, então empurrei, chamando: "Trouxe lanches!" A sala de jantar estava meio pintada, lonas por toda parte. Bruno estava em cima de uma escada, e Carla estava no centro com 3 pessoas que não conhecia, todas vestidas elegantes demais para um canteiro de obras. "Este é o conceito", ela estava dizendo, gesticulando amplamente.
culinária brasileira elevada com influências internacionais. Estamos mirando o público de jovens profissionais, pessoas que querem experiência autêntica, mas com sofisticação. Uma das visitantes, uma mulher com óculos severos, assentiu aprovando. E quem são seus investidores? Temos alguns sócios silenciosos, Carla disse suavemente, pessoas que acreditam na visão. Fiquei lá, a bandeja na mão, esperando ela me mencionar. Ela nunca mencionou. Ah, Helena! Finalmente me notou, sorrindo brilhantemente. Na hora certa. Pessoal, essa é a mãe do Bruno. Ela tem sido uma ajuda tão grande com as coisinhas. Coisinhas. A mulher com óculos severos sorriu educadamente e virou de volta para Carla. Agora sobre a estratégia de mídias sociais. Deixei o pão de queijo numa mesa coberta de serragem e caminhei para casa. Naquela noite, Bruno ligou. Mãe, obrigado pela comida. Os investidores adoraram. Não sou investidora? Perguntei. O quê? Claro que é. Você é a principal investidora. Só quis dizer, Carla está trazendo algumas pessoas de marketing, gente com conexões. Tudo faz parte da estratégia. Estratégia, repeti. Ela é muito boa nisso. O lado do negócio, a marca, eu só cozinho. Quis perguntar. E eu? Onde me encaixo nessa estratégia? Em vez disso, disse. Que bom, querido. Fico feliz que ela esteja ajudando. Porque é isso que mães fazem. Engolimos perguntas que podem deixar nossos filhos desconfortáveis. 12 meses atrás. Os cardápios chegaram. E Bruno trouxe um para me mostrar. Brilhante, papel cartão pesado, o nome do restaurante em letras elegantes. Sabor da Vila. Abri animada para ver as criações dele listadas. Moqueca desconstruída com espuma de coco e tapioca crocante, picanha wagyu com farofa de trufas, panacota de açaí com folhas de ouro. O que aconteceu com a feijoada? Perguntei. Aquela que você costumava fazer, com a farofa que sua avó te ensinou? Muito pesada, ele disse. Carla diz que precisamos ser mais modernos. As pessoas não querem mais comida de vó. Olhei para ele. Olhei de verdade. Em algum ponto do ano passado, meu filho começou a falar uma língua que eu não entendia. Palavras como elevada e demográfico e identidade de marca. A feijoada da sua avó alimentou essa família por 40 anos, disse baixinho. Eu sei, mãe, e é ótima, mas isso é diferente. Isso é... Ele gesticulou vagamente. Isso é profissional. Devolvi o cardápio. Está lindo, disse, porque estava. Mesmo que nada ali parecesse com a comida que eu o visse apaixonar, 6 meses atrás, cheguei ao restaurante numa quinta-feira à tarde, meu dia de folga, planejando ajudar com o que precisasse. A abertura era em 2 meses e ainda havia tanto a terminar. A porta estava trancada. Bati confusa. Pela janela podia ver pessoas dentro. Bruno, Carla, talvez 5 ou 6 outros, todos sentados ao redor do bar. Taças de vinho, risadas. Bati novamente. Carla levantou, me viu e hesitou. Só por um segundo, mas eu vi. O cálculo nos olhos dela. A decisão sobre se eu valia a interrupção. Ela abriu a porta uma fresta. Ah, Helena, não sabíamos que você viria. Pensei em ajudar, disse, sorrindo. Trouxe. Levantei a bandeja. Mais pão de queijo. Sempre pão de queijo, porque era a única coisa que eu sabia fazer que as pessoas sempre queriam. Ah, obrigada. Que doce. Ela pegou a bandeja sem abrir a porta mais. Mas hoje não é dia de obra. Estamos tendo uma reunião privada com sócios. Planejamento de negócios. Muito chato. Sócios. Ela disse sócios. Trouxe o suficiente para todos, tentei. Perfeito. Vou levar lá dentro. Mas realmente precisamos focar agora, tá? Te ligamos depois. A porta fechou. Não bateu, isso seria óbvio demais. Só fechou. Firmemente. Comigo do lado de fora. Caminhei para casa na garoa, minha bandeja vazia ficando pesada. Em casa, sentei no sofá e encarei o nada. Meu celular vibrou uma vez, Carla, mandando foto para o grupo de família. O pão de queijo, artisticamente arrumado numa tábua de madeira, cercado por taças de vinho. Legenda. Alimentando nossa sessão de planejamento, 37 pessoas curtiram. Ninguém me agradeceu. 3 semanas atrás.
Então, quando é a grande abertura? Perguntei. Estávamos na minha cozinha novamente. Bruno e Carla vieram para almoço de domingo, uma visita rara, embora eu estivesse cozinhando desde o amanhecer. Feijoada, porque era a favorita dele, mesmo que não servisse no restaurante. Farofa, couve, fatias de laranja, tudo tradicional. Daqui a 2 semanas, no sábado, Bruno disse, boca cheia. Preciso achar um vestido, disse levemente. Talvez arrumar o cabelo, é uma ocasião especial. Carla estava rolando o celular. Ela não levantou os olhos quando falou. Ainda estamos finalizando a lista de convidados, Helena. Vai ser bem pequeno, bem exclusivo. Entendo, mas sou sua sócia. Devo estar lá. Isso a fez levantar os olhos. Claro que você é importante para nós, ela disse, voz pingando paciência, como se estivesse explicando algo para uma criança. Mas esse evento em particular é para um público específico. Blogueiros de comida, influenciadores, pessoas que podem ajudar a construir a marca. Depois faremos algo mais casual para a família. Família, repeti. Sim, uma coisa separada, mais relaxada. Você vai gostar mais, honestamente. Essa abertura vai ser muito formal, muito estressante. Não é bem seu estilo. Olhei para o Bruno. Ele estava focado no prato, empurrando arroz com o garfo. Bruno, eu disse. É só negócio, mãe, ele murmurou. A Carla está cuidando do lado do marketing. Ela sabe o que está fazendo. Então não estou convidada. Não é assim. Então como é? Carla suspirou. Largou o celular. Helena, por favor, não leve isso para o pessoal. Só convidamos os especiais. O evento é bem pequeno. Vamos fazer algo para a família depois. Prometo. Os especiais. Essas 3 palavras cristalizaram tudo. Fechei o pote da feijoada que sobrou. Entendo, disse baixinho. Então vou esperar pelo evento da família. Eles saíram 20 minutos depois. Bruno beijou meu rosto. Obrigado pelo almoço, mãe. Estava perfeito. Observei-os caminhar até o carro da Carla, na verdade, um sedã elegante que ela comprou com dinheiro que deveria ter ido para as despesas do restaurante. Eles foram embora, e fiquei na porta me perguntando quando exatamente me tornei alguém que podia ser excluída do meu próprio investimento. Naquela noite não chorei. Fiz chá, sentei na minha mesa e comecei a pensar sobre documentos, sobre contratos, sobre a diferença entre ser amada e ser respeitada. Pela manhã, tinha decidido visitar o cartório de registro comercial. Terminei meu pão de queijo frio e liguei meu celular. 17 mensagens. 8 do Bruno, 9 da Carla. Mãe, por favor, precisamos conversar hoje. Os fornecedores vêm amanhã. Por favor, não faça isso. Você está machucando o Bruno. Essa última me fez rir. Um som curto, amargo, que me surpreendeu. Eu estava machucando o Bruno. Abri meu laptop e comecei a digitar um e-mail para a Lúcia. Preciso conversar sobre lei de sociedade. Livre para um café? A resposta dela veio em 2 minutos. Sempre. Mas isso parece sério. Você está bem? Chegando lá, digitei de volta. Então me vesti não minhas roupas da padaria, mas um vestido preto simples que comprei para funerais e guardava no fundo do armário. Prendi o cabelo, coloquei os pequenos brincos de pérola que minha mãe tinha me deixado. No espelho, parecia alguém que poderia ser levada a sério. Peguei meu celular e liguei para a Carla. Ela atendeu antes do primeiro toque terminar. Helena, graças a Deus. Vou ao restaurante amanhã de manhã, eu disse. 9 horas. Tem a sua contadora lá. E o Bruno. Precisamos discutir os termos da minha sociedade. Sua sociedade? Helena, não é hora para... 9 horas, repeti. Se não estiverem lá, vou direto ao proprietário e aos fornecedores com meus documentos de propriedade. Podemos ter essa conversa com vocês ou com advogados. Sua escolha. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos estavam tremendo novamente, mas dessa vez não era medo. Eu deveria ter percebido que algo estava errado quando pararam de dizer meu nome. Primeiro eu era mãe, depois era a mãe do Bruno, depois eu simplesmente não era mencionada. Se você já se viu desaparecendo na história de outra pessoa, se inscreva em Histórias de Vingança de Idosos, porque eu estava prestes a reescrever o final. O restaurante parecia diferente à luz da manhã, menos mágico, mais real. Podia ver as marcas de arranhão no chão,
A rachadura pequena em uma das janelas grandes, o jeito que as lâmpadas Edison pareciam esforçadas demais em vez de charmosas. Cheguei às 8h55, 5 minutos mais cedo, não para parecer desesperada, mas para reivindicar espaço antes que pudessem definir o tom. A porta estava destrancada. Dentro, Bruno estava atrás do bar, fazendo café expresso com mãos tremendo. Ele parecia não ter dormido. Ótimo. Mãe, ele começou. Levantei uma mão. Onde está a Carla? No escritório. Com a Teresa? A contadora. Então vamos. O escritório mau era um escritório mais como um depósito com uma mesa enfiada dentro. Carla sentou na única cadeira, braços cruzados, usando uma blusa branca impecável que provavelmente custava mais que meu orçamento mensal de mercado. Teresa, uma mulher de meia-idade com olhos gentis e ombros cansados, estava ao lado de um arquivo, laptop aberto em cima dele. Helena, Carla disse, acho que houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido. Coloquei minha bolsa na mesa e puxei a pasta. Documentos primeiro, depois o contrato. Finalmente os recibos meses deles, cada azulejo e luminária e peça de equipamento de cozinha que ajudei a comprar naqueles primeiros dias quando o dinheiro estava mais apertado. Coloquei-os como cartas de baralho. Meu nome está no registro de propriedade, eu disse. Investi R$180 mil. Sou sócia de 35% neste negócio. Esses são fatos, não sentimentos. Teresa olhou os documentos, depois a Carla. Ela está certa. Este é um acordo de sociedade juridicamente vinculante. Eu sei disso, Carla respondeu asperamente. Mas Helena é família. Não precisamos tratar isso como alguma aquisição corporativa. Você me tratou como entregadora, eu disse baixinho, pela porta entreaberta na chuva. Então sim, agora fazemos isso como negócio. Bruno apareceu na porta, xícaras de café expresso numa bandeja, como se pudesse de alguma forma consertar isso com café. Mãe, por favor, cometemos um erro. Eu cometi um erro. Você deveria ter estado na abertura. Eu deveria ter insistido. Sim, concordei. Deveria. Então vamos consertar. Faremos outro evento, um melhor, só para... Não quero outro evento. Puxei meu caderno. Aquele que tinha preenchido com termos jurídicos e cláusulas de sociedade. Quero uma sociedade real, demonstrativos financeiros mensais, enviados diretamente para mim, minha aprovação necessária para qualquer despesa acima de R$5 mil. Meu nome em todos os contratos de fornecedores, reuniões trimestrais com a contadora, tudo por escrito. Carla levantou. Isso é insano. Você não sabe nada sobre administrar um restaurante. Sei sobre administrar um negócio. Trabalhei em um por 30 anos. Uma padaria, ela disse, desdenhosa. Isso é diferente. Isso é alta gastronomia. Estratégia de mídia social, gestão de marca. Estratégia de mídia social. Isso é uma cozinha que serve comida em troca de dinheiro, interrompi. O resto é decoração. Teresa tossiu, escondendo o que poderia ter sido um sorriso. Helena. A voz da Carla ficou suave, perigosa. Se você fizer isso, se forçar essas condições, vai arruinar tudo pelo que o Bruno trabalhou. Os investidores vão desistir. A imagem que construímos vai desmoronar. É isso que você quer? Destruir o sonho do seu próprio filho? Olhei para o Bruno. Ele estava lá parado segurando a bandeja, rosto cinza, sem dizer nada. Me diga uma coisa, eu disse a ele. Quando você assinou meu contrato, leu? Não. Na verdade, não. Confiei em você. E quando a Carla disse para não me convidar para a abertura, você discutiu? O silêncio dele foi resposta suficiente. Você confiou na pessoa errada, eu disse. E agora consertamos, ou fechamos. Essas são as opções. Você não faria, Carla respirou. Você não fecharia o restaurante de verdade. Virei para a Teresa. Qual é a dívida atual? Teresa olhou para a Carla, que assentiu rigidamente. R$63 mil. Fornecedores, serviços públicos, aluguel. Estão ameaçando parar o serviço. E o fluxo de caixa? Mínimo. A abertura trouxe atenção, mas não reservas suficientes ainda. É normal nos primeiros meses, mas sem capital adicional, estamos com problemas. Terminei. Quanto vocês precisam para manter tudo em dia?
20.000 compraria tempo, Teresa disse cuidadosamente. Talvez 2 meses. Fiz as contas na minha cabeça. Tinha 22.000 sobrando na poupança, dinheiro de emergência, dinheiro que disse a mim mesma que nunca tocaria. Vou transferir 15.000, eu disse, hoje. Mas só depois de assinarmos um novo acordo de sociedade, um que inclua tudo que listei. O rosto da Carla ficou vermelho. Você está nos chantageando. Estou investindo no meu negócio. De novo. Olhei para o Bruno. Você quer salvar o restaurante ou não? Claro que quero, mas... Então sente e vamos negociar como sócios. No momento em que disse sócios, em vez de mãe e filho, algo mudou naquele escritório apertado. Poder não se anuncia, ele simplesmente senta quieto e se recusa a se mover. Se inscreva em histórias de vingança de idosos, se você já teve que lembrar alguém que não é um móvel. Levou 3 horas. Teresa rascunhou o acordo no laptop dela enquanto regateávamos os detalhes. Carla lutou contra cada cláusula, tentou limitar meus direitos de aprovação, adicionar exceções, me manter enquadrada como sócia silenciosa. Recusei cada tentativa. Bruno ficou quieto a maior parte do tempo, ocasionalmente tentando mediar. Talvez pudéssemos chegar a um acordo sobre... Não, eu disse, cada vez, firme mas não cruel, não acordo, termos claros. Ao meio-dia, tínhamos um documento. Li 2 vezes, devagar, enquanto Carla batucava as unhas na mesa e Bruno olhava o celular. Mais uma coisa, eu disse. A fotografia atrás do bar. Minha padaria. O que tem ela? Carla perguntou cautelosamente. Tire, mas faz parte da estética. É minha vida, não sua decoração. Encontrei os olhos dela. Tire, ou não assino. Ela abriu a boca, fechou. Assentiu uma vez. Certo, eu disse. Onde assino? O dinheiro foi transferido naquela tarde. 15.000 reais, quase tudo que me restava, saiu da minha conta para a do restaurante. Teresa confirmou o recebimento às 4h32 da tarde, me mandou um print porque eu havia pedido documentação de tudo agora. Bruno ligou às 6. Mãe, obrigado. Eu sei que foi obrigado. De nada, eu disse. Te vejo na próxima reunião trimestral. Certo, sim. A reunião. Ele pausou. Estamos bem? Somos sócios, eu disse. Se estamos bem, é diferente. Ele desligou sem responder. Fiz jantar, arroz, feijão, frango que sobrou e comi na frente da TV. O noticiário mostrava mais trânsito, mais escândalos, outra avó fazendo algo que o mundo achava surpreendente. Essa tinha começado um negócio aos 73. Nunca é tarde, ela disse ao entrevistador. Pensei sobre o atraso. Sobre como algumas coisas você não pode começar até terminar de ser a ideia de outra pessoa sobre você. Meu celular vibrou. Lúcia. Como foi? Sou sócia de verdade agora. Por escrito. Ótimo. Drinks, sexta para comemorar? Talvez. Se eu não estiver cansada demais de ser assustadora. Você não é assustadora. Você finalmente acordou. Larguei meu celular e olhei ao redor do meu apartamento pequeno. Mesmo teto rachado, mesmo os móveis velhos, mesma vista da roupa do vizinho. Nada tinha mudado exceto tudo. 3 semanas depois, voltei ao restaurante. Não porque precisava a reunião trimestral, só era daqui a 2 meses, mas porque Teresa tinha enviado o primeiro demonstrativo financeiro mensal e algo nos números não batia. Cheguei às 10 da manhã, a hora calma entre o serviço do café da manhã e o preparo do almoço. Bruno estava na cozinha, ensinando um cozinheiro novo como selar picanha adequadamente. Carla estava no bar com o laptop, provavelmente agendando posts do Instagram. Ela levantou os olhos quando entrei. Helena, não estávamos esperando você. Eu sei, eu disse. Onde está a nota fiscal do pedido de vinho da semana passada? O sorriso dela congelou. O quê? O demonstrativo mostra 8.000 reais pagos para vinho Premium Imports. Mas não vi nota fiscal na documentação que a Teresa mandou. Isso é só um erro. Vou pedir para ela mandar. Vou esperar, eu disse e sentei. Carla me encarou. Você não pode simplesmente aparecer e exigir. Posso, na verdade. Está no nosso acordo. Seção 7, parágrafo 3. Qualquer sócio pode solicitar documentação de despesas acima de 5.000 reais com 24 horas de aviso.
Estou te dando 24 horas. Isso é ridículo, ela murmurou, mas pegou o celular e digitou algo. Bruno emergiu da cozinha, avental manchado, sorriso automático. Mãe, que surpresa! Quer experimentar o aperitivo novo? Estamos fazendo polenta frita com... Estou aqui por causa das notas fiscais, eu disse. Não comida. O sorriso dele vacilou. Certo. Negócios. Sim, negócios. Fiquei por 1 hora, passando pelos recibos que Teresa trouxe do escritório. A maioria era legítima, mas 3 eram questionáveis. Uma consultoria de marketing de uma empresa que não tinha site. Uma taxa de desenvolvimento de marca para alguém chamado Marcos Silva. E aquele pedido de vinho, que veio de uma distribuidora que ninguém conhecia. Esses precisam de explicação, eu disse, empilhando as 3 notas fiscais. São despesas profissionais, Carla disse rigidamente, para crescer o negócio. Então você não vai se importar de explicá-las na nossa próxima reunião, com documentação. Saí antes do serviço de almoço começar, mas não antes do Bruno me levar até a porta. Mãe, ele disse baixinho. Isso é difícil, te ter observando tudo. Parece que você não confia em nós. Não confio, eu disse. Ainda não. Confiança se conquista, Bruno. Você me ensinou isso. O rosto dele fez algo complicado. Mágoa e compreensão misturadas. Sinto muito, ele disse. Pela abertura. Por não ver, por deixar ela fazer você se sentir pequena. Pequena. Repeti. É isso que eu era? Você nunca foi pequena. Eu só parei de olhar. Toquei o rosto dele brevemente. Então continue olhando. E talvez encontremos nosso caminho de volta. 2 meses se passaram. O restaurante estabilizou mal lucrativo, mas estável. As reservas aumentaram. As críticas eram na maioria boas. A culinária do Bruno era mencionada frequentemente, a visão da Carla ocasionalmente. Meu nome nunca aparecia em lugar nenhum. Não me importava mais. Eu sabia o que tinha construído. A reunião trimestral aconteceu numa quarta-feira à tarde. Teresa apresentou livros limpos. A receita estava 12% acima. Despesas 8% abaixo. As notas fiscais suspeitas pararam de aparecer depois da minha visita. Estamos no caminho certo, Teresa disse. Se isso continuar, seremos consistentemente lucrativos até o mês 6. Ótimo, eu disse. Então podemos discutir meu pagamento mensal. A cabeça da Carla virou de súbito. Que pagamento? O que está no nosso contrato. Uma vez lucrativo, recebo metade da minha porcentagem de lucro mensalmente. A outra metade permanece investida. Estamos mal lucrativos, ela protestou. Precisamos reinvestir tudo. Metade permanece investida, repeti. Isso é reinvestimento. A outra metade é minha. Bruno olhou para a Teresa, que assentiu. Ela está certa. Está no acordo. Então acho que recebo o meu primeiro pagamento, eu disse. Não foi muito R$3.000, mas era meu. Ganho, não economizado, não sacrificado, só meu. Eles acharam que me fazer sócia no papel ia me calar. Não perceberam que papel é a arma mais poderosa que existe, especialmente quando você realmente o lê. Se inscreva em histórias de vingança de idosos antes que alguém faça você assinar algo que deveria ter lido. Naquela noite comprei um vestido novo. Nada caro, só algo de uma loja no meu bairro. Azul escuro, estruturado, com botões na frente. O tipo de coisa que uma empresária usaria. Pendurei no armário ao lado do meu uniforme da padaria e meu vestido de funeral. 3 versões da Helena. Trabalhadora, enlutada, sócia. Estava começando a gostar mais da terceira. Meu celular tocou. Bruno. Mãe, queria dizer hoje na reunião, você foi impressionante. Profissional. Obrigada. Mas a Carla está com raiva. Ela acha que você está sendo controladora. Estou sendo sócia. Eu sei. E fico feliz. De verdade. É só que é complicado. A maioria das coisas é, eu disse. Mas complicado não significa errado. Depois de desligarmos, fiquei na janela e olhei para São Paulo. Milhares de luzes, milhares de pessoas, milhares de histórias sobre quem é visto e quem é apagado. Tinha passado 32 anos me fazendo menor para outros pudessem crescer. Agora estava ocupando espaço. E descobri que o espaço era exatamente do meu tamanho. Não incendiei o restaurante.
Não destruí o sonho do meu filho. Só parei de deixá-los fingir que eu era invisível. Às vezes vingança não é fogo, é simplesmente recusar-se a desaparecer. Se inscreva em histórias de vingança de idosos, porque os melhores finais são aqueles que você escreve. 6 meses após a reunião trimestral, parei de ir à padaria às 6 da manhã. Não porque fui demitida, não porque estava cansada, mas porque fiz as contas e percebi algo simples: não precisava mais. Os pagamentos do restaurante e minha parte dos lucros tinham crescido constantes, não enormes, mas confiáveis, suficiente para que pudesse trabalhar 4 dias por semana em vez de 6, suficiente para que pudesse dizer não aos turnos de limpeza de fim de semana que pegava para dinheiro extra, suficiente para que pudesse dormir até às 7 da manhã se quisesse. O dono da padaria, Sr. Paulo, foi compreensivo. Você merece, Helena, ele disse quando pedi para reduzir minhas horas. 30 anos sem, nunca ligar dizendo que está doente, nunca se atrasar. Aproveite seu tempo. A massa ainda estará aqui. Mas foi estranho, aquelas primeiras manhãs. Acordar quando o sol já estava acima do horizonte, fazer café devagar em vez de engolir enquanto corria para o ônibus, sentar na minha mesinha e ler as notícias em vez de sovar massa no escuro. Me senti culpada no início, como se estivesse traindo algo. Então percebi, estava apenas traindo a versão de mim mesma que acreditava que descanso era egoísmo. Numa quinta-feira de manhã em outubro, 8 meses depois da reunião naquele escritório apertado, fiz algo que não havia feito em 3 décadas. Fui a um salão de beleza. Não o lugar barato perto da padaria, onde normalmente cortava o cabelo a cada poucos meses. Um salão de verdade, do tipo com revistas na área de espera e café servido em xícaras de verdade em vez de plástico. A cabeleireira, uma jovem com mechas rosa no cabelo, me olhou avaliando. O que vamos fazer hoje? Não sei, admiti. Algo diferente. Diferente como? Olhei para mim mesma no espelho. Cabelo grisalho preso no mesmo coque que usava desde que Bruno era criança. Rosto sem maquiagem, linhas ao redor dos olhos de franzir para ver receitas em cozinhas escuras. Diferente como alguém que não desaparece, eu disse. Ela sorriu. Posso fazer isso? 2 horas depois, saí com o cabelo cortado até os ombros. Ainda grisalho, mas com forma agora, moldurando meu rosto em vez de puxado para longe dele. A cabeleireira também me convenceu a fazer as sobrancelhas e usar um hidratante com cor. Você tem boa estrutura óssea, ela disse. Por que esconder? Paguei com dinheiro dos meus ganhos do restaurante e caminhei para casa devagar, pegando meu reflexo nas vitrines das lojas. Cada vez me assustava um pouco. Aquela mulher parecia alguém que as pessoas poderiam ouvir. Na próxima revisão financeira mensal, usei meu vestido azul e meu novo corte de cabelo. Carla notou imediatamente. Helena, você está diferente. Obrigada, eu disse, embora não parecesse um elogio. Bruno também notou. Mãe, seu cabelo está bonito, muito bonito. Teresa, a contadora, apenas sorriu e abriu o laptop. Vamos começar? Os números eram bons, melhores que bons. O restaurante tinha encontrado seu ritmo, clientes regulares suficientes para sustentar as noites calmas, ocasiões especiais suficientes para tornar as noites movimentadas lucrativas. As críticas mencionavam a comida consistentemente. A comida do Bruno, os pratos que ele realmente queria fazer, não apenas os que fotografavam bem. Estamos considerando expandir o cardápio, Bruno disse durante a reunião. Adicionar alguns pratos tradicionais, feijoada aos sábados talvez. Comida brasileira de verdade, não as versões desconstruídas. Olhei para ele. A receita da sua avó? Se você compartilhar. Está num caderno na minha cozinha, eu disse. 3ª gaveta para baixo. Você pode pegar quando quiser. Carla se mexeu na cadeira, mas não disse nada. Depois da reunião, Bruno me levou até fora. Tinha se tornado nossa rotina esses poucos minutos na calçada, trânsito passando rápido, a lacuna entre negócios e família encolhendo um pouco a cada vez. O cabelo realmente ficou bom, ele disse de novo. Você parece, não sei, mais jovem? Não, não é isso. Você parece você mesma, talvez. Mais você mesma. Estou mais eu mesma, eu disse. É isso que acontece quando as pessoas param de te apagar. Ele estremeceu. Ótimo.
Estou tentando, mãe, ele disse baixinho. Te ver, ser melhor. Eu sei que está. Está funcionando? Considerei isso. As reuniões onde minhas opiniões agora eram pedidas, não toleradas, os demonstrativos financeiros enviados no prazo, completos, os pequenos depósitos mensais na minha conta. O jeito que ele tinha começado a me ligar só para conversar, não só quando precisava de algo. Está funcionando, eu disse, devagar, mas está funcionando. Para meu 58º aniversário, Bruno fez algo inesperado. Ele fechou o restaurante numa segunda à noite, o dia mais fraco, e deu um jantar. Não para influenciadores ou blogueiros de comida, para mim. Meus colegas da padaria, Lúcia do escritório de advocacia, minha vizinha e a filha dela, Senhor Paulo, até a Teresa, a contadora, que tinha se tornado algo como uma amiga ao longo dos meses de reuniões. 15 pessoas no total, sentadas em mesas juntadas na sala de jantar. O cardápio era tudo o que eu amava. Feijoada feita com a receita da minha mãe, farofa com bacon e ovos, couve mineira, vinagrete, fatias de laranja. E de sobremesa, brigadeiros, a primeira coisa que Bruno aprendeu a fazer aos 12 anos na minha cozinha. Sem folhas de ouro, sem espuma, sem desconstrução. Só comida com gosto de casa. Carla estava lá, ajudando a servir, seu sorriso rígido mas presente. Ela até trouxe um pequeno bolo, velas acesas. Faça um pedido, Helena, ela disse. Olhei ao redor da mesa, para rostos de pessoas que me conheceram quando eu era invisível. Para meu filho, me observando com algo que poderia ser esperança. Fechei os olhos e não desejei nada, porque pela primeira vez em anos eu tinha tudo o que precisava. Mas a verdadeira transformação não aconteceu no restaurante. Aconteceu 3 semanas depois, no meu apartamento. Estava sentada na mesa da minha cozinha, a mesma mesa onde assinei para entregar minhas economias, onde planejei minha confrontação, onde comi incontáveis jantares solitários e percebi algo: este apartamento estava cheio de fantasmas. O sofá onde Bruno costumava dormir quando ficava aqui, ele não ficava mais. A estante com álbuns de fotos que ninguém olhava. A geladeira coberta de desenhos e boletins velhos, celebrando uma infância que passou décadas atrás. Eu estava vivendo num museu da maternidade. No dia seguinte, liguei para um centro de doações. O sofá foi primeiro, grande demais para o espaço mesmo, ocupando metade da sala. Mandaram um caminhão, 2 homens que o carregaram descendo 3 lances de escadas enquanto eu observava da minha porta. Depois os pratos velhos, as cadeiras extras que guardei caso o Bruno visite com amigos, as caixas de coisas da infância dele, que ele nunca voltou buscar, brinquedos velhos, trabalhos de escola, roupas que não serviam mais. Guardei os álbuns de fotos. Só 3 deles, os anos importantes. O resto digitalizei numa copiadora e coloquei num pendrive que enviei para o Bruno com um bilhete. Caso você queira lembrar. Com o espaço limpo, comprei coisas novas. Um sofá pequeno, verde escuro, uma luminária de leitura, uma estante que enchi com romances de um sebo, algo que nunca me permiti, porque quem tem tempo para ler? Pintei a parede da cozinha de amarelo. Amarelo brilhante, cor de sol. Levou 3 demãos e meus braços doeram por dias, mas toda manhã agora acordo com cor. Lúcia visitou na semana depois que terminei. Helena, ela disse, parada na minha porta. Isso é. Você redecorou? Redecorei. Está completamente diferente. Eu sei, disse sorrindo. Esse é o objetivo. Sentamos no meu sofá novo, bebendo café de canecas novas de cerâmica com um esmalte que pegava a luz. As velhas eram lascadas, descombinadas, colecionadas ao longo de décadas. Essas combinavam, branco simples com borda azul. Como você se sente? Lúcia perguntou. Mais leve, eu disse, como se estivesse vivendo no presente em vez de esperar o passado voltar. E o Bruno? Bruno tem a própria vida, e eu tenho a minha. Coloquei o café. Por muito tempo, achei que minha vida era sobre tornar a vida dele possível, mas isso não é uma vida, é só andai-me. Andai-me? Lúcia repetiu pensativa. E agora? Agora estou construindo algo para mim. A sociedade na padaria aconteceu 2 meses depois. Senhor Paulo me chamou no escritório dele, na verdade só uma mesa na sala dos fundos, e fechou a porta.
Helena, estou ficando velho, ele disse. Meus joelhos doem, minhas costas doem, estou pensando em me aposentar. Meu coração afundou, a padaria era estabilidade, rotina, a única coisa que não tinha mudado. Não quero vender para uma corporação, ele continuou. Vão mudar tudo, tornar genérico, mas também não posso simplesmente fechar. Muita gente depende de nós, os clientes regulares, os funcionários. Entendo, eu disse, embora não visse para onde isso ia. Quero te oferecer uma sociedade, ele disse. 20% de propriedade. Você compra sua parte, assume as operações da manhã. Ainda estarei por aqui para o lado comercial, mas o dia a dia é você. Eventualmente, quando me aposentar completamente, você terá a primeira opção de me comprar. Olhei para ele. Por que eu? Porque você ama este lugar. Porque conhece cada receita, cada cliente, cada peculiaridade daquele forno temperamental. Porque em 30 anos você nunca me decepcionou. Ele pausou. E porque alguém me disse que você recentemente aprendeu como negociar um acordo comercial. Ri apesar de mim mesma. Quem te disse isso? Seu filho. Ele veio semana passada, comprou pão, começou a conversar, disse que a mãe dele tinha se tornado uma empresária. Disse com orgulho. Orgulho. Quanto? Perguntei. 40 mil reais. Sei que é muito. Vou fazer, eu disse. Porque eu tinha 40 mil reais, economizados de 18 meses de pagamentos do restaurante, dinheiro que estava guardando para emergências. Isso era uma emergência de possibilidade. Se inscreva em Histórias de Vingança de Idosos, porque vingança nem sempre é sobre derrubar alguém. Às vezes, é sobre se construir tão alto que eles precisam olhar para cima para te ver. Os papéis da sociedade da padaria foram assinados numa manhã de terça-feira em dezembro. Exatamente um ano depois de eu ter entrado no cartório de registro comercial e descoberto que era mais do que apenas uma mãe. Senhor Paulo apertou minha mão formalmente, depois me puxou num abraço. Sócia, ele disse. Soa bem, não soa? Soa, concordei. Meu nome foi para a vitrine naquela tarde. Letras pintadas à mão em dourado. Silva, Paulo Padaria. Silva primeiro. Alfabético, Senhor Paulo disse, mas eu sabia que era mais que isso. Fiquei na calçada olhando para cima. Meu nome. Visível. Permanente. Uma mulher passando parou ao meu lado. Esta é sua padaria? Sim, eu disse. É. Não. Trabalho aqui. Não estou aqui há 30 anos. Só. É. O restaurante continuou crescendo. Bruno tinha se comprometido completamente com sua visão agora à comida que sempre quis fazer. Pratos brasileiros tradicionais elevados, não por espuma ou folhas de ouro, mas por técnica e cuidado. Feijoada que levava 3 dias para preparar adequadamente. Moqueca com peixe comprado no mercado naquela manhã. Brigadeiros feitos à mão, 50 de cada vez. Carla tinha saído 4 meses atrás. Não dramaticamente. Não com uma briga. Só, gradualmente. Começou a passar mais tempo fazendo networking, depois consultando para outros restaurantes e, finalmente, numa segunda-feira, anunciou que estava aceitando uma posição como diretora de marca para um grupo hoteleiro. É uma oportunidade melhor, ela disse na última reunião mensal, sem encontrar meus olhos. Mais dinheiro, mais visibilidade. Entendo, Bruno disse, embora o rosto dele estivesse complicado. Boa sorte, acrescentei, e era sincero. Carla não era má, era só alguém que via pessoas como ativos, até conhecer alguém que leu a papelada. Depois que ela saiu, Bruno pareceu mais leve, mais livre. Começou a namorar uma sous-chefe de outro restaurante, uma mulher quieta chamada Juliana, que perguntava sobre minhas receitas e realmente ouvia as respostas. O restaurante deu um segundo evento de família em novembro. Dessa vez ajudei a planejar. Convidei pessoas, minha gente e a gente do Bruno. E de alguma forma, todos couberam juntos nas mesmas mesas. Alguém perguntou se eu estava orgulhosa do Bruno. Claro, eu disse. Sempre estive, mas agora também estou orgulhosa de mim. Num sábado à tarde, em janeiro, sentei no meu apartamento de paredes amarelas, sofá verde, cuidadosamente curado, e escrevi uma carta. Não para o Bruno, não para a Carla,
não para ninguém específico, só para mim mesma. A mulher que eu costumava ser. Querida Helena, você achava que ser útil era o mesmo que ser valorizada? Não é. Você achava que amor significava sacrifício sem limites. Não significa. Você achava que ser uma boa mãe significava se fazer menor. Nunca significou. Você passou 32 anos construindo os sonhos de outras pessoas porque achava que seus sonhos eram egoístas. Não eram. Eram só seus. Sinto muito ter demorado tanto para te ver. Sinto muito pelas noites sozinha, comendo sobras frias, dizendo a si mesma que tudo valeria a pena algum dia. Mas não sinto pelo que aconteceu depois. Porque no momento em que você lembrou seu próprio nome não como mãe de alguém, não como funcionária de alguém, mas como Helena, completa e inteira e digna por si só, tudo mudou. Você não queimou nada, não destruiu ninguém, só se recusou a ser invisível. E acontece que isso foi revolução suficiente. Com amor, Helena, aquela que finalmente acordou. Dobrei a carta e a coloquei numa gaveta. Talvez a queimasse algum dia, talvez a guardasse para sempre. Por ora, era suficiente saber que a tinha escrito. Bruno veio para almoço de domingo na semana seguinte. Uma nova tradição que começamos uma vez por mês, ele cozinhava na minha cozinha. Não comida chique, só algo simples. Hoje era risoto com cogumelos, salada verde, pão crocante. Comemos na minha mesinha, agora pintada de branco para combinar com a nova estética. Paredes amarelas, mesa branca, sofá verde visível pela porta. Cores que não eram bege ou invisíveis. A Juliana quer te conhecer direito, ele disse entre garfadas. Não num restaurante, talvez ela possa vir na próxima vez. Eu gostaria, eu disse. Ela está nervosa, diz que você é intimidadora. Ri. Eu? Intimidadora? Você é dona de 2 negócios, mãe. Você negociou contratos que fizeram a Carla desistir. Você é meio que uma lenda. Uma lenda, repeti, divertida. Tudo o que fiz foi ler a papelada. A maioria das pessoas não faz, ele disse baixinho. A maioria das pessoas só confia. Eu confiei, lembrei. Lembra? Confiei em você completamente. Assinei para entregar minhas economias de vida. Ele largou o garfo. E eu quase perdi tudo para você. Eu sei. Mas você não perdeu. Nós não perdemos. Consertamos. Você consertou. Nós? Insisti. Porque você poderia ter lutado comigo. Poderia ter ficado feio, mas não ficou. Você ouviu. Eventualmente. Ele sorriu levemente. Eventualmente. Depois de estar apavorado de que você tiraria tudo. Eu teria, admiti. Se você não tivesse mudado. Eu sei. Ele estendeu a mão pela mesa, pegou a minha. Eu te vejo agora, mãe. Realmente te vejo. Não só como minha mãe, como Helena. Como uma pessoa que existiu antes de mim e vai existir depois de mim. Como alguém com sonhos que importam. Minha garganta apertou. Obrigada. Eu deveria ter visto antes. Você vê agora, eu disse. É isso que importa. Terminamos o almoço. Ele lavou a louça enquanto eu secava ritmo antigo, confortável. Antes de sair, me abraçou na porta. Eu te amo, ele disse. Eu também te amo. Mas também, ele acrescentou, se afastando para me olhar. Eu te respeito. E sinto muito ter demorado tanto para entender que essas coisas deveriam sempre andar juntas. Depois que ele saiu, fiquei na janela e olhei para a cidade. Milhares de luzes começando a piscar conforme a noite se aproximava. Milhares de pessoas vivendo milhares de histórias. Algumas delas eram provavelmente como a minha. Mulheres que tinham dado tudo, homens que esqueceram de agradecer, filhos que consideraram os pais garantidos até algo quebrar. Mas algumas delas talvez eram histórias de pessoas que finalmente lembraram seu próprio valor. Peguei meu celular e abri o gravador de voz, algo que estava pensando há semanas. Se você está ouvindo isso, eu disse, você provavelmente se sente invisível, alguém que você ama esqueceu que você é humana. Eles ligam quando precisam de algo, ignoram quando não precisam. Usaram seus sacrifícios como degraus e esqueceram de olhar para trás. Pausei, juntando palavras. Aqui está o que aprendi. Ser útil não é o mesmo que ser valorizada. Amor sem respeito não é suficiente. E o momento em que você para de esperar permissão para importar esse é o momento em que tudo muda. Você não precisa ser cruel.
Você não precisa de vingança, só precisa lembrar: seu valor existe independente de eles verem ou não. Então leia a papelada, guarde os recibos, documente tudo. Não porque você não confia, mas porque confiança não significa se tornar capacho. E quando eles finalmente perceberem que você não é mais invisível, não se gabe. Não puna. Só fique lá na sua verdade e deixe-os decidir. Sociedade ou nada. A maioria das pessoas vai escolher sociedade. Alguns não vão. De qualquer forma você vai ficar bem. Porque você sempre esteve bem. Só esqueceu por um tempo. Parei de gravar e salvei o arquivo. Talvez postasse em algum lugar. Talvez apenas guardasse para mim. Por hora, era suficiente saber que tinha dito em voz alta. Naquela noite, fiz chá. Bergamota. Sempre bergamota. Sentei na minha mesa branca na minha cozinha amarela e pensei sobre começos. Não o começo onde fui machucada. Não o começo onde lutei de volta. O começo que estava acontecendo agora. Aquele onde eu não era definida pelo que sacrifiquei ou pelo que sobrevivi. Só Helena. 58 anos. Coproprietária de uma padaria, sócia silenciosa num restaurante, mulher com cozinha amarela e sofá verde e cabelo que moldava o rosto em vez de escondê-lo, mulher que aprendeu que o oposto de invisível não é barulhento, é apenas presente. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Juliana, namorada do Bruno. Oi, Helena. Bruno me mostrou sua receita de feijoada. Você me ensinaria a fazer alguma hora. Quero aprender a versão real. A versão real, ela disse. Sorri e digitei de volta. Claro, domingo à tarde, vamos fazer juntas. Porque é isso que sociedade era. Não uma pessoa se sacrificando enquanto outra pegava, mas duas pessoas construindo algo, lado a lado, ambas visíveis. Terminei meu chá, lavei a xícara e apaguei a luz da cozinha. Amanhã, acordaria às 7. Iria à minha padaria. Trabalharia ao lado do Sr. Paulo como sócia, não apenas funcionária. Voltaria para casa, para minhas paredes amarelas e minha nova vida. E continuaria sendo visível, não porque alguém estava observando, mas porque eu finalmente estava. Se você já se sentiu apagada na sua própria história, saiba disso. Seu valor não depende de os outros reconhecerem. Ele existe, constante e real, quer eles vejam ou não. E o dia em que você para de se encolher para caber no conforto deles, isso não é vingança, isso é revolução. As pessoas que te amam vão ajustar os olhos. As que não amam bem, elas nunca estavam olhando para você de qualquer forma. Não destruí o sonho do meu filho. Não incendiei nada, só parei de ser móvel. Imóveis não têm nomes em vitrines de padarias. Se inscreva em histórias de vingança de idosos, se você já teve que lutar para ser vista na sua própria vida. Porque o final mais poderoso não é quando eles perdem, é quando você finalmente lembra que nunca foi feita para ser invisível. Me diga nos comentários, quando você parou de ser móvel e começou a ser uma pessoa?